estudante, meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa e o tema da nossa aula hoje é importantíssimo para você que vai fazer o Enem, para você que vai fazer concurso, que vai prestar o Enem, né? Então, o que nós vamos trabalhar hoje? Interpretação e compreensão de texto. Então, muitos alunos, né, têm dificuldade quando fala compreensão e interpretação de texto. Mas tem diferença? Ou compreender e interpretar um texto é a mesma coisa? Como fazer? Como eu sei se eu vou? Como você sabe se vai, se aquela questão é de compreensão ou de interpretação? É isso que nós vamos ver hoje. Eu vou dar algumas dicas, né, de como você sabe que é de compreensão e de interpretação e como fazer para compreender ou interpretar corretamente, tá bom? Então, vamos lá. Então, ao final dessa aula, eu espero que você seja capaz de entender a diferença, né, entre compreender e interpretar bem um texto, porque há muita diferença. Técnicas para responder questões da prova e níveis de leitura. Como você deve fazer a leitura para ganhar tempo e responder a sua questão corretamente. Facílimo. É uma aula super gostosa e eu tenho certeza que você vai adorar. Então, qual a diferença entre compreender e interpretar um texto? Você sabe? É por isso que é a aula de hoje, não é isso? É para nós vermos essa diferença. Então, interpretar e compreender são coisas diferentes. Então, lá no edital tem uma das habilidades é compreender e interpretar o texto. São coisas diferentes. Vamos ver lá. Trouxe algumas dicas super legais. Anotando, né? Se você tem um lápis, um caderno aí, anote as dicas. Olha, compreensão. O que é compreender? Quando você vai fazer compreensão, é porque está no texto. Você vai ler o texto e a resposta está lá. Então, compreensão está no texto. Quando a questão for de compreensão, é porque ao ler o texto, você vai identificar lá no texto a resposta. Então, como você sabe que a questão é de compreensão? Geralmente começa com segundo o texto. Olha só, segundo o texto, quer dizer, está no texto. O texto afirma que o autor do texto quis dizer que. Presta atenção, olha só para você ver. Então, se fala o autor do texto quis dizer que, então quer dizer, o autor falou aquilo ali. Então, está no texto. Lê e você vai achar a resposta no texto. No texto, se tem no texto, opa, é de compreensão, está no texto. De acordo com o texto. Então, presta atenção. Quando na questão tem estas expressões, segundo o texto afirma que, o autor do texto diz que, no texto, ou de acordo com o texto, ou outras expressões parecidas com essas, quer dizer que a questão é de compreensão. É só você ler com atenção que a resposta vai estar no texto. Então, quando eu falei nessas expressões, você tem que focar no quê? No enunciado. O enunciado é importantíssimo. Às vezes, o enunciado é muito mais importante do que o texto, porque quando você lê o enunciado, você já sabe, muitas das vezes, o que vai pedir no texto, o que tem no texto, qual é a ideia central do texto. Então, prestar atenção no enunciado. E interpretação? A interpretação está além do texto, né? Eu tenho que ler o texto e interpretar. Então, por isso que a gente fala que a interpretação, às vezes, é subjetiva, porque cada um interpreta de uma maneira. Então, interpretação é você deduzir, quer dizer, está além do texto. Mas nós vamos ver aqui que você tem que perceber que essa interpretação que você vai fazer não pode sair da ideia do texto, né? Você não pode extrapolar. Então,
quais são as expressões que geralmente dá para você saber que é interpretação de texto? É quando no enunciado, prestando atenção no enunciado, tem depreende-se, infere-se do texto, quer dizer, inferir é deduzir. Conclui-se do texto que, então você tem que ler e você tem que tirar essa conclusão. Se é você, então é uma interpretação. Quer dizer, não está lá a resposta, não está lá nítida, clara no texto. Você que precisa, com seu conhecimento de mundo, interpretar. Olha só, o texto permite deduzir que... Dedução. Qual a intenção do autor? Interpretação. Então, qual foi a intenção dele? Você que vai interpretar e tirar ali a intenção do autor. Ao ler o texto, é possível subentender-se que... Qual a intenção do autor quando afirma que? Então, quando no enunciado aparecem essas expressões ou expressões parecidas com essas, essa questão é de interpretação. E para interpretar um texto, você precisa de conhecimento de mundo, né? Então, por isso que a todo momento eu falei, né? E os professores falam com você a todo momento, você precisa de ter conhecimento de mundo. Você precisa conhecer do tema para você interpretar. Deu para entender? Compreender está no texto. Interpretar além do texto. Então, o autor afirma, você deduz. Coloca isso aí, anota isso aí. O autor afirma, compreensão. Você deduz, interpretação, além do texto. Então, o autor afirma, compreensão. Você deduz, interpretação. Vamos um exemplo aqui bem basiquinho para você só entender o que é compreender e o que é interpretar. Paulo anda pela rua sempre cabisbaixo. Nós podemos compreender e nós podemos interpretar essa frase. Pensa bem aí, qual é a compreensão? Qual é a interpretação que você dá dessa oração? Paulo anda pela rua sempre cabisbaixo. Então, olha só. Quando eu faço a compreensão, cabisbaixo quer dizer cabeça baixa. Então, Paulo anda pela rua sempre de cabeça baixa. Eu fiz uma compreensão ou uma interpretação? Uma compreensão, porque é o significado da palavra. Cabisbaixo significa cabeça baixa. Cabisbaixo. Eu sei que é cabeça baixa. Então, aqui tem uma compreensão. Paulo anda pela rua sempre de cabeça baixa. Compreendeu aqui, né? E agora, você sabe qual que é a interpretação? O que quer dizer Paulo anda pela rua sempre cabisbaixo? Aí você fala, Rose, Paulo anda pela rua sempre triste. O que você fez aí? Uma interpretação. Por que você fez uma interpretação? Você tem conhecimento, né? Você tem conhecimento aí do mundo que cabisbaixo é a pessoa está triste. Quando ela está cabisbaixo, ela está triste, né? Ela está... Qual outra palavra aí? Naquele dia, ela não está bem. Então, ele está andando de cabeça cabisbaixo. Entenderam aí o que é interpretar e o que é compreender? Para você interpretar falando que ele está na rua andando de cabeça, que ele está triste, você fez, aí é conhecimento de mundo. Quando a pessoa está cabisbaixo, de cabeça baixa, é porque ele está triste, né? Porque alegre, a pessoa anda de cabeça alta, cumprimentando todo mundo, não é isso? Então, isso é conhecimento de mundo, é interpretação. Agora, quando você fala que ele está andando de cabeça baixa, é compreensão, porque é o sentido da palavra, ok? Pontos relevantes antes de iniciar uma leitura. Vamos ver o que é importante quando você vê lá um enunciado, uma questão. Comece sempre pelos enunciados. Não leia o texto antes. Você precisa ler o enunciado. O enunciado traz muita
muitas informações que vai te ajudar a responder a questão. Então, antes de ler o texto, leia o enunciado. Destaque palavras-chave do enunciado. Você tem que destacar conjunções, preposições, palavras negativas, o exceto, o que está pedindo ali. É a questão, é a alternativa correta ou é a que está errada? Existe exceto? Então, preste atenção nessas palavras. Destaque os tópicos frasais de cada parágrafo. O que é um tópico frasal? É a ideia principal. Trechos que geram dúvidas. Tem um trecho lá que gera dúvida? Coloca uma interrogação. Não fica preso e passa para frente. Cuidado com as extrapolações, né? Você precisa de ter conhecimento de mundo, né? Mas você não pode extrapolar o tema. Por quê? Porque senão pode ser, se você extrapolar, você pode errar a sua questão. Então, esses são os pontos relevantes antes da leitura. O mais importante aí é você começar pelo enunciado. Dê atenção às conjunções. Por quê? Porque as conjunções, por exemplo, a conjunção mas, ela indica oposição. Sempre depois da palavrinha mas, que significa oposição, sempre depois dela vem uma opinião do autor. Então, às vezes, o que vem antes do mas não te interessa, mas depois do mas é uma oposição. Aí pode vir uma opinião do autor. Então, circula essa palavrinha mas, porque presta atenção na palavrinha mas. O porquê? O porquê é uma conjunção de causa, causal. Então, depois do porquê, o autor vai te dar uma explicação, tentando te justificar, tentando te persuadir. Então, isso é o quê? Por que aconteceu aquilo? Então, esse porquê aí pode ser importante para você responder a sua questão. As preposições. O que é uma preposição? É aquela palavra que liga uma palavra na outra. E por que ela é importante? Porque a preposição pode mudar o sentido, como a conjunção. Amor de mãe, se tem amor de mãe, é diferente de amor à mãe. Então, aí a única coisa que eu mudei foi o quê? A preposição. Então, precisa de prestar atenção na preposição. Sinais de pontuação, né? Você já viu aquele ditado? Uma vírgula muda tudo. Então, leia com a pontuação. Presta atenção na pontuação. Palavras negativas dizem muito em relação à opinião do autor. Então, tem palavra negativa, circula e fica de olho na palavra negativa. Agora, vamos lá. Como fazer a leitura? Tá? Então, como eu coloquei pontos importantes. Agora, como que você deve fazer a leitura? Eu vou mostrar 3, mas geralmente não dá tempo, né? Então, vamos lá. Na primeira leitura você faz com nada na mão. Nada na mão. Qual é o objetivo da primeira leitura? É você ser capaz de responder o assunto do texto. Então, faça a primeira leitura sem caneta, sem lápis, nada na mão. Ok? Fez a primeira leitura, você já sabe do que se trata. Qual é a ideia central? Qual é a ideia principal? A segunda leitura, aí você pega um lápis ou a caneta e vai sublinhar, circular as ideias principais, marcar os verbos, os adjetivos, os advérbios, as conjunções, as preposições. Então, você vai circular, fazer setas em todas as palavras que você acha que é importante. Então, eu já falei, as conjunções são importantes, as palavras que indicam negação é importante. Você circula a ideia principal. Se tem um dado estatístico, você circula, porque pode ser importante para você responder sua pergunta, né? Sua questão. Então, segunda leitura, você vai sublinhar, circular as ideias principais, marcar os verbos, é importantíssimo, um verbo na oração, os adjetivos, os advérbios, as conjunções e as preposições. Então, é nessa segunda leitura que você vai riscar, circular e ficar atento nessas ideias. Aí tem a terceira, né? Que é o fluxograma. Mas isso é se dá tempo, se der tempo.
tá? É uma carta na manga. Vamos supor que a questão você não entendeu de jeito nenhum. Então, você deixou ela por último, mas você tem um tempinho. Então, você vai fazer um fluxograma. O que é um fluxograma? É a mesma coisa que você fazer um esquema. Você vai colocar uma bolinha, a ideia principal, e aí você vai criando setas. E nessas setas, você vai colocando tudo que você achar importante lá naquela questão. E daí, para você depois deduzir, né, e achar as suas respostas, ok? Então, aqui, vamos fazer vamos resolver aqui uma questão, é uma questão do Enem. Vamos ver se ficou certo, se você entendeu o que é compreender, o que é interpretar e ler o enunciado. Então, olha lá. Olha só, já começa nessa campanha. Então, aqui eu tenho verbal e não verbal, tá? Foi do Enem 2018. Nessa campanha. Quando eu falo campanha, campanha quer persuadir o leitor, né? Então, olha só, nessa campanha, a principal estratégia para convencer um objetivo da campanha. Vai convencer quem? O leitor. Vai convencer o quê? A fazer a reciclagem do lixo, é a utilização, olha só, da linguagem não verbal. Olha a importante aqui. Linguagem não verbal. Aqui está com a circulada errado, tá, gente? É para circular aqui não verbal, ok? Então, aqui nós temos não verbal e verbal. Onde que eu tenho não verbal aqui? Olha lá. Então, eu tenho não verbal e aqui eu tenho verbal. Eu preciso olhar a não verbal. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma garrafa PET, eu tenho uma tesoura, eu tenho uma linha, eu tenho uma fita métrica, eu tenho uma agulha, um tecido, aqui eu tenho um lixo para colocar coisas úmidas, aqui eu tenho um lixo para colocar coisas secas. Plástico velho pode virar tecido novo. Então, olha só. Vamos ler rapidinho aqui um texto. Garrafa PET vazia tem valor líquido e certo. Reciclada vira tecido, madeira, sintética ou plástico novo de novo. Separar o lixo facilita o trabalho dos catadores e aumenta o material aproveitado, principalmente se você limpar as embalagens por dentro, retirando toda a sujeira antes de descartá-las. Mude de atitude. Olha, querendo te convencer, né? Porque é uma campanha. Mude de atitude. Assim você ajuda a gerar renda para quem precisa e poupa recursos naturais. Separe o lixo e acerte na lata. Então, vamos ver aqui rapidinho. Olha só. Reaproveitamento de material. Pode ser. Vamos deixar essa aqui. Vamos ver a outra. Facilidade de separar, na separação do lixo. Fala na facilidade da separação no lixo. Mas onde que fala? No texto verbal. Aqui não fala nada, né? Então, vamos lá. Cortamos essa. Melhoria da condição do catador. Onde que fala a melhoria da condição do catador? Aqui no texto. Presta atenção que no enunciado falou não verbal. Eu tenho que tirar daqui de cima. Preservação de recursos naturais. Fala, mas onde que fala a preservação de recursos naturais? Também no texto verbal. Geração de renda para o trabalhador. Fala também aqui no texto verbal. Uai, professor, então todas estão corretas? Presta atenção. Eu tenho que tirar aqui na linguagem não verbal. E qual é a melhor aqui? Porque todas estão certas de acordo com o todo, mas no enunciado fala não verbal. E qual é a alternativa correta? Reaproveitamento de material, né? Por quê? Porque aqui eu tenho, aqui tem a garrafa PET, né? E a garrafa PET pode virar até um tecido. Então, notou? Eu preciso, às vezes tem questão que você vai falar, nossa, mas todas estão certas. Cuidado, olha o enunciado. O enunciado é que vai te dizer, porque todas essas estão corretas, de acordo com o texto como um todo. Mas, se você olhar o não verbal é aqui em cima a figura onde fala reaproveitamento de material, ok? Aqui eu tenho outra
outras questões ótimas para vocês, estão até explicadinhas, né? Para ver se você entendeu. Então, só retomando aqui, compreensão está no texto, interpretação além do texto. E fique de olho no enunciado, ok? Então, é muito gostoso, você só aprende fazendo. Muito obrigada, até a nossa próxima aula. Um beijo no seu coração.